Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de português, certo? Então, peguem o livro de vocês, da coleção Mais Saber, e abram na página 16, ok? Encontre a atividade 10, certo? E o que é que nós vamos fazer na atividade de hoje? Nós iremos produzir, mas produzir o quê? Então, o objetivo da aula de hoje é produzir um texto baseado numa situação dada. Ou seja, vocês aí na atividade têm uma imagem, não tem? Mas antes de falarmos da proposta do texto, eu pergunto a vocês se vocês já fizeram um texto. Já produziram algum texto em sala de aula ou em casa com alguém? Sabem qual é a estrutura de um texto? Vocês sabem que todo texto ele deve ter início, meio e fim? E o ponto principal de hoje é o quê? Parágrafo. Vocês sabem o que é um parágrafo? A regra bem clara de um texto é que todo texto deve ser dividido em parágrafos, certo? E toda vez que eu vou iniciar um parágrafo, eu tenho que fazer o quê? Iniciar com letra maiúscula e dar um espaçamento na linha que eu vou escrever, ok? Então, agora, nós iremos assistir um pequeno vídeo para ficar mais claro que é um parágrafo, para que ele serve e como são divididos em um texto, tá bom? Acompanhe aí o vídeo da prova, por favor. Um minutinho, vamos lá. Nós vamos falar sobre paragrafação e produção de texto. O que é paragrafação? A paragrafação consiste em paragrafar um texto, ou seja, dividir um texto em parágrafos. Mas, professora, o que é um parágrafo? Parágrafo são as maiores partes de um texto. Nele estão as ideias que nós vamos formar a nossa historinha, ou seja, são as frases que formamos para compor esse texto. O que eu devo considerar de importante? Primeiro, usar sempre letra maiúscula no início das frases. E também fazer a marcação do parágrafo por um pequeno afastamento da margem esquerda, ou seja, dar 2 dedinhos de distância do início da linha até começar a minha frase. Vamos criar algumas frases. Vamos escolher primeiro o tema, esta gravura. Vamos formar a nossa frase, então. Eu dou primeiramente a distância de 2 dedinhos da margem. Depois, eu começo com letra maiúscula. Sempre, eu não posso esquecer de começar com letra maiúscula. Agora, vamos iniciar fazendo a nossa frase. As crianças estão brincando na gangorra. Eu comecei com letra maiúscula, dei a distância de 2 dedinhos e ao final eu coloquei o ponto final. Não podemos esquecer dos sinais de pontuação. Outra frase, vamos escolher esta gravura. O menino joga bola no quintal. Veja, eu dei 2 dedinhos de distância do início da linha, comecei com letra maiúscula e coloquei o ponto final. Como que eu crio um texto? Primeiro, no primeiro parágrafo, eu coloco a introdução. Depois, no segundo parágrafo, será o desenvolvimento, ou seja, os detalhes da história, tudo o que vai acontecer na história. E depois, o terceiro parágrafo é a conclusão, é o fechamento da minha história. Quais são as palavras que eu posso usar no início do texto, no primeiro parágrafo? Era uma vez, certa manhã, um belo dia, estava tudo tranquilo quando estava no meu quarto, no quintal. O dia amanheceu fazia muito calor certo dia, numa tarde, numa festa, um dia, certa noite. E essas são as palavras do início do meu texto. Agora, na frase que vai no meio da historinha.
Então, em seguida, contudo, de repente, nesse momento, entretanto, quando, a partir daí. Essas são as palavras que eu posso usar no parágrafo do meio da minha historinha. E agora no final, na conclusão. Foi então, por isso, por fim, dessa forma, finalmente, portanto. Bem, essas são as dicas de como fazer um texto e sobre paragrafação. Assim, quando você iniciar o seu texto, faça prestando atenção nesses detalhes. Esta foi a nossa aula de português. E aí, crianças, gostaram das dicas do vídeo, de como se produz um texto e o que é um parágrafo? Lembram que foi um parágrafo? O parágrafo é esse conjunto de palavras que formam uma frase e ele tem que ter o quê? Ideias coerentes, certo? Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos realizar a nossa proposta. Mas qual é a nossa proposta mesmo? A nossa proposta de hoje é produzir um parágrafo. E aí, vamos ver o que sai? Então, observem no livro de vocês que tem aí esta imagem. Estão vendo? Escrita. Observe a cena abaixo e crie um parágrafo para descrevê-la. O que é que vocês vão fazer? Vocês estão vendo nessa imagem o quê? 3 crianças. E aí vocês vão me dizer onde elas estão, o que elas estão fazendo, sabe? Vocês vão analisar essa imagem, desculpa, vão analisar essa imagem e escrever o que está acontecendo nesta própria imagem, formando o quê? Um parágrafo. Lembrem que todo parágrafo deve ser iniciado com letra maiúscula e dar um espacinho pequenininho na primeira linha. E lembrem de fazer a pontuação no texto, viu? No seu parágrafo. Não esqueça de usar vírgulas e pontos se necessários. Ok? Boa sorte, crianças, na produção de vocês, tá bom? Beijos. E até a próxima aula. Tchau.